Agora vamos falar sobre os plugins. Os plugins eles são extensões de software que adicionam funcionalidade extra e recurso ao site. Eles são projetados para serem facilmente instalados, integrados ao núcleo do WordPress, permitindo que você estenda a capacidade do seu site de forma flexível, sem ter conhecimento de programação. Então, basicamente, você teria, assim como os temas, abriria um catálogo, você escolheria aquele plugin ideal para você ali, para o seu problema, e você instalaria ele. As funções e recursos de plugins eles são assim, infinitas. Então, como eu falei, a variedade é ampla, desde tipo, um plugin, por exemplo, a gente usa de criação de formulário. Então, você só clica, monta o formulário da maneira que você gostaria. Outro também utiliza aqui é do SEO, que é a otimização do mecanismo de busca. Então, ele facilita o desenvolvimento da página, levanta algumas flags, tipo, então, melhor você mudar alguma outra coisa aqui para facilitar quando a pessoa for pesquisar no Google a encontrar aquela informação nossa. Então, desde integração a redes sociais, facilitar na criação de lojas virtuais, gerenciamento de cache, questão de segurança, backups, análise de dados, assim, entre outros, quase milhares de plugins que tem disponível no diretório oficial do WordPress e também em alguns terceiros. Igual eu falei, a instalação e ativação é uma coisa bem simples. Então, assim como o sistema, é, no caso era para ter um botão aqui que você clicaria, abriria o catálogo, você escolheria ali o qual que você gostaria, clicaria nele, clicaria em instalar e depois em ativar. Ou no caso, então, quando você instalaria, ele aparecia aqui nesse campo aqui. Então, no nosso aqui tem vários instalados. Só que para ativar, você só clicaria com o botão, ele seria ativado. Uh, Como eu já tinha falado antes, sempre tem que verificar a questão da compatibilidade. Então, verificar se ele está sendo, primeiro, ele é compatível com a versão do WordPress e com o tema que você está usando. Além disso, verificar se ele está sendo sempre, né, atualizado pelo desenvolvedor, que vai dar uma garantia de segurança e desempenho. E a outra questão de compatibilidade, se ele está sendo, né, tendo uma compatibilidade com os outros plugins que você também está usando. Mas, dependendo do que você usa, ele tem a parte de configuração e personalização. Aí vai depender de cada um deles. Então, por exemplo, do criação de formulário, como que vai ser esse formulário, se vai ser um formulário de contato, se vai ser um formulário onde a pessoa vai botar, responder algumas perguntas. Então, tipo, cada um vai ter a configuração e personalização dentro dele. E assim como os temas, você tem a versão gratuita e a versão premium. Aí na própria loja eles vão identificar se qual que deles é a diferença entre eles, qual que vai ser as funcionalidades que vão ter na grátis, que você ou que vai ter na Premium você vai ter que pagar para ter acesso a elas. Aí é de cada um. E a questão do desenvolvimento de personalizado, então tem uns plugins que são muito específicos para algumas coisas. Então, por exemplo, aqui no nosso, aqui tem um monte porque como eu falei, tinha falado, esse site institucional da UFMS. Então, ele vai ter todos os plugins básicos, entre aspas, para um site da UFT. Por exemplo, tem esse daqui que é o iframe. Esse plugin é específico para dar um problema de conflito que tem no iframe. Então, ele está ativado. Por exemplo, no caso é para, por exemplo, botar um vídeo no YouTube no seu site. Quando você vai no YouTube lá para fazer o compartilhamento do vídeo, vai dar vamos dizer, um texto, uma string. E essa string vai ter esse recurso que é o iframe, que quando você bota no seu site dá um conflito. Então, quando você ativa ele, ele faz que esse conflito não ocorra mais. Só um exemplo. Mas a questão do plugin é muito grande, são abertos. Sempre, assim como o tema, é sempre bom você dar uma pesquisada, ver se ele é confiável, se é bem avaliável, se está atualmente sendo atualizado. É sempre pegar do catálogo oficial do site do WordPress e sempre a própria unidade sim está em cima verificando aquilo. Então, tem nenhum caso de instalar algum plugin que pode fazer alguma coisa, pegar alguma informação sua que você não gostaria e tal. Sempre evitar um pouco ter muitos plugins instalados. Aqui no caso, que o exemplo é o contrário, tal, mas. E também, geralmente, na questão de ativação também, ver se um não está dando conflito pro outro, porque isso pode mexer um pouco no desempenho do site, pode demorar um pouco para a página abrir.
Vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens. A vantagem sempre é a funcionalidade de extra. Então, sempre é alguma coisa que vai facilitar o seu trabalho, tanto na criação de conteúdo ou na gerência do site. A flexibilidade, então, você consegue adaptar da maneira que você quer, tipo, na sua necessidade específica, adicionando aquele recurso que você gostaria. Sempre a questão de economia de tempo, então, em vez de você fazer uma gambiarra ou ter que mudar a ideia que você gostaria de executar, né, criar alguma coisa, ele vai economizar seu tempo, ele já vai facilitar aquilo para você. E sempre a questão também de suporte, atualização. Então, muitas vezes, você faz uma gambiarra, alguma coisa em CSS, ou o próprio mexe no arquivo PHP. Se lança alguma atualização, aquela gambiarra sua pode quebrar. E aquilo que você fez pode se perder, você vai ter que mexer naquilo. E com o plugin não, você tem aquela garantia de que se aquilo está sendo usado por muita gente, se o desenvolvedor está sempre atualizando ele, aquilo vai continuar funcionando. As desvantagens se é sempre primeiramente o desempenho do site. Então, se você usa muito, o desempenho vai piorar. Né? No caso, não vai ter o desempenho vai ficar muito ruim. Então, a questão de otimização, isso pode trazer um problema, pode ficar mais lento, e tal. A incompatibilidade, que é sempre ver se um plugin não vai dar conflito com o outro ou com o próprio tema, causando erros ou problema de funcionamento. E então é sempre ficar de olho assim, o que um vai mexer, não botar, tipo, dois plugins que faz a mesma coisa utilizando. Então, tipo, temos aqui usando para um SEO. Se eu ativo o outro, pode interferir no outro. Então, um pode atrapalhar o outro. E sempre ver a questão de segurança, ver se ele não está desatualizado, se ele não vem de uma fonte confiável, então vem de um site terceiro que não traz o site oficial do WordPress, que a própria comunidade está vendo em cima. E ver se o próprio desenvolvedor também é confiável, se tem muitas reviews e tal.